Bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos. Hoje é 10 de outubro de 2023. Meus irmãos, nós estamos aqui nesse vídeo para falarmos sobre estamos próximos da tribulação. Evidentemente, isso nos aproxima do arrebatamento da igreja. O arrebatamento é iminente, pode ser qualquer momento. O Senhor Jesus disse: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas os sinais são claríssimos, e os acontecimentos em Israel é algo que o Senhor Jesus nos alertou. Em Lucas 21, 29 ao verso 32, ele diz assim: olhai para a figueira. Então a figueira é Israel. Então é para Israel que nós temos que olhar, e também para todas as árvores. Olhai para a figueira e para todas as árvores. A figueira é Israel, e todas as demais árvores são as outras nações. E nós vamos ver aqui no livro de Zacarias que Deus vai juntar as nações contra Israel e entrará em juízo contra elas. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Tá vendo aí? Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Que geração? A geração que visse o brotar da figueira. Quando a figueira brotou? 14 de maio de 1948. Hoje é uma potência, um estado. Hoje tem um poder bélico tremendo. E nós vemos o que está acontecendo, é um prenúncio das coisas que sobrevirão. Israel, meus irmãos, ainda vai sofrer muito. Israel ainda vai se ver atacado, vai se ver violado, principalmente antes da volta do Senhor Jesus. Em Zacarias capítulo 14, o verso 12, capítulo 12, o verso 2 em diante, ele diz assim: eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. Tá vendo? Israel vai ser atacado, cercado, vai ser perseguido, vai ser um copo de tremor para todos os povos. Então essas nações que estão apoiando Israel aí, apoiando Israel em relação ao ataque do Hamas, essas próprias nações elas vão se voltar contra Israel, tá? E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada, tá vendo? Para todos os povos, todos os que carregarem contra ela, com ela, certamente serão despedaçados, e se ajuntarão contra ela todas as nações da terra. Tá vendo? Ainda em Zacarias capítulo 14, antes do Senhor Jesus voltar, na guerra do Armagedon, veja o que o Senhor diz: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Está falando aqui de Israel, está se referindo aqui a Jerusalém e a nação de Israel. Porque eu ajuntarei todas as nações, não tem exceção. Creio eu que até o Brasil vai estar lá, com certeza, contra Israel. Então essas nações que hoje apoiam Israel, Deus vai ajuntar. Eu ajuntarei todas. Não são algumas, são todas as nações para a peleja
contra Jerusalém. O que é que vai acontecer? E a cidade será tomada. Então Jerusalém será tomada. Muito pior do que o Hamas fez com Israel nestes dias. E a cidade será tomada e as casas serão saqueadas. Tá vendo aí? As casas serão saqueadas, invadidas. As mulheres forçadas, tá vendo? Serão estupradas, serão mortas, serão decapitadas, serão atrocidades. E metade da cidade sairá para o cativeiro. Então Israel vai sair para o cativeiro. Isso na grande tribulação. Já no finalzinho, possivelmente nos 3 últimos anos e meio finais, quando o anticristo se revelar no templo, querendo parecer Deus e querendo exigir a adoração dos judeus para com ele. E os judeus vão rejeitar essa adoração porque eles não adoram, né? Eles são contra adorar outros deuses e outro Deus que não seja Yahvé. E ele diz assim, o texto, o resto do povo não será expulso da cidade. Por quê? Porque ficará uma parte lá, uma parte detida, presa lá pelo anticristo, possivelmente. E o verso 3 diz, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. Então Deus sairá e pelejará contra essas nações. Da mesma forma, o Senhor vai fazer na guerra de Gog e Magog, no ataque de Gog e Magog. Ezequiel 38, 22 diz, contenderei contra eles com a peste, com inundação, com tremor, com fogo, com enxofre. Deus vai intervir também no ataque de Gog e Magog, que vai ser possivelmente no limiar do arrebatamento, ou antes ou após o arrebatamento. Nós não sabemos. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Está falando do Senhor Jesus, porque ele subiu sobre o Monte das Oliveiras e ele voltará sobre o Monte das Oliveiras. Isso é a segunda vinda em glória, no final da tribulação, da grande tribulação. Que está defronte de Jerusalém. Então o Monte das Oliveiras que está defronte de Jerusalém. Para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Esse é o verso 5. Aí vem o desfecho final, que é revelado lá em Apocalipse 19 e em Mateus 25. Quando o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, e aí o Senhor Jesus volta em glória. E diz o texto aqui, então virá o Senhor meu Deus. Quem é o Senhor meu Deus? Jesus. O profeta Zacarias está aqui confirmando que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, tá? Que muitos dizem que ele não é Deus, que ele não é divino, igual ao Pai. Virá o Senhor meu Deus. Então quem voltará é Jesus. Ele é Deus, ele é divino, ele é o Todo-Poderoso. E todos os santos contigo, ó Senhor. Quem são esses santos contigo, ó Senhor? Quem são estes santos que virão para pelejar contra as nações, reunidas no vale de Meguido? Esta é a guerra do Armagedon, que não vai ter guerra, né? Não vai ter guerra contra Jesus, porque Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá a todos os seus inimigos, destruirá o anticristo e o falso profeta
serão lançados no lago de fogo e enxofre. Eles serão os primeiros a inaugurar o lago de fogo, ou seja, o Geena, aonde não tem ninguém lá. Quem vai inaugurar? O anticristo e o falso profeta. Então virá o Senhor meu Deus, o profeta falando do Senhor Jesus como seu Deus e como seu Senhor. E todos os santos contigo, ó Senhor. Quem são esses santos? A igreja glorificada, a igreja já coroada. A igreja virá com o Senhor Jesus. Então ela vai antes. Se ela vem, os santos vêm com o Senhor Jesus antes, ou seja, no final da tribulação, se ele vem, é porque ela já foi. Comprova que a igreja irá antes do final da tribulação e da grande tribulação, antes do final dos 7 anos, que é o tempo de angústia de Jacó, a 70ª semana de Daniel, a última semana de 7 anos, que está em Daniel 9, 24 ao 27. Então, meus irmãos, Israel vai sofrer muito ainda. Israel, para se converter, vai ainda ser massacrado. O anticristo cometerá coisas terríveis. Quando ele se revelar na metade dos 7 anos, quando ele matar as 2 testemunhas, quando ele entrar no templo, colocar uma imagem e sentar no templo querendo parecer Deus, conforme 2 Tessalonicenses 2:7 em diante, você pode ler o texto. Ele vai sentar no templo de Deus querendo parecer Deus, exigindo adoração. Os judeus não vão aceitar, então ele vai começar a perseguir os judeus. Ele vai começar a matar os judeus. Mas no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1 em diante, diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde a fundação do mundo até aquele tempo, ou seja, a grande tribulação. Quando ele assentar no templo, querendo parecer Deus, e os judeus rejeitarem, quebrar a aliança com os judeus, o pacto de 7 anos, aí ele vai se levantar contra Israel e vai começar a matar os judeus. Aí tem que se levantar Miguel, senão ele vai exterminar. Se Miguel não se levanta pelos filhos do povo de Daniel, o anticristo matará todos os judeus, mas Deus não vai permitir. Então se levantará quem? Miguel, o grande príncipe, o príncipe de Israel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, falando para Daniel. Os filhos do povo de Daniel são os judeus. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então começa a grande tribulação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. O Senhor Jesus, lá em Mateus, também faz referência a esse momento da abominação da desolação. Então os judeus vão começar a fugir. Os judeus vão começar a fugir para o deserto. Os judeus vão começar a ser massacrados pelo anticristo. O verso 15 de Mateus 24 diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda por quê. Porque nesse momento aí é o momento do início da grande tribulação, quando o anticristo se revelar como iníquo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O Senhor Jesus está falando aqui com os judeus. Quem estiver na Judéia, Judéia é Israel. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar o seu vestido. Por quê? Porque senão o anticristo vai matar.
ele vai matar literalmente, ele vai fazer o que o Hamas está fazendo. Muito pior, fazendo o que o Hamas fez, muito pior. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque o anticristo vai arrancar o feto do ventre das mães. Ele vai matar, ele vai tentar, ele possuído por Satanás, querendo exterminar a raça judaica, ele vai arrancar as crianças, os bebês no ventre da mãe. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque ele vai tirar os filhos, ele vai tentar exterminar a raça judaica e vai matar as crianças, e vai matar os fetos, vai matar as mulheres, vai matar os fetos, ele vai arrancar do ventre. Veja que coisa terrível o anticristo possuído por Satanás vai fazer com o povo judeu. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por quê? Porque no inverno e no sábado os judeus estão dentro de casa. A mesma coisa que o Hamas fez agora. Era um shabat, os judeus estavam confinados dentro de casa e eles entraram, invadiram as casas e mataram as pessoas. Fizeram de reféns, mataram literalmente famílias dentro de casa. O anticristo fará a mesma coisa, aí é pior. Então o Senhor Jesus diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco haverá jamais. Ele está se referindo à grande tribulação. Neste momento que o anticristo se revela, entra no templo, profana o templo, a abominação da desolação é colocada no templo, uma imagem dentro do Santo dos Santos, aí começa a grande tribulação. Os 3 últimos anos e meio finais, aí Deus começa a se irar. Deus se levanta, o grande príncipe que é Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, o anjo que comanda as miríades celestes, se levanta para guerrear, para lutar pelos filhos do povo de Daniel, que são os judeus. E aí Deus se levanta do trono também. Deus começa a agir e aí convoca 7 anjos para derramar as 7 últimas pragas sobre o reino do anticristo. E o reino do anticristo se faz tenebroso, como diz lá em Apocalipse. E em Apocalipse capítulo 15, os 7 anjos tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então eles começam a derramar as 7 últimas pragas sobre o reino do anticristo, sobre a humanidade, sobre aqueles que aderiram à marca da besta, tá? Porque essas pessoas vão blasfemar de Deus através das pragas. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento, aproximadamente 40 quilos. Veja as pedras que vão cair sobre este mundo, sobre essa humanidade perversa. Os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Imagine pedras de 40 quilos, mais pesada do que um botijão de gás, que é 13 quilos, tá? Só que tem um pouco mais, porque 13 quilos de gás, mais o peso do botijão. Mas essas pedras serão mais pesadas do que um botijão de gás. Não é pesado um botijão de gás? Quando você pega, tenta levantar. Deus vai mandar, Apocalipse 16, 21, vai cair grande saraiva do céu, pedras do peso de 1 talento. 1 talento é aproximadamente 40 quilos, 41, 42 por aí. Vai cair sobre este mundo, meus irmãos. Fora as outras pragas que Deus vai mandar. Então a grande tribulação, finalizando o vídeo, não é para a igreja. E nós vemos isso lá
do livro de Tessalonicenses, onde Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. 1 Tessalonicenses 5:9. A igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque Deus, verso 9, 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Qual é a ira de Deus? É o derramamento das taças, a partir do Apocalipse capítulo 15. Porque até aí haverá abertura dos selos, haverá o toque das trombetas, mas as 7 últimas pragas serão derramadas sobre este mundo, sobre o reino do anticristo, sobre os que aderirem à marca da besta, e não sobre a igreja, porque a igreja não foi destinada para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então oremos por Israel, porque Israel, até se converter, até Jesus voltar sobre o Monte das Oliveiras, vai passar muito perrengue, vai passar muita provação, vai ter muito sofrimento daquele povo ainda, vai morrer muita gente. Então que Deus salve muitos judeus. Eles verão Jesus voltar e eles vão prantear e chorar e lamentar terrivelmente por não terem aceitado o Messias que foi enviado 2 milênios atrás. Que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe aquela nação, que traga a paz através do Senhor Jesus, porque a falsa paz virá com o anticristo. Logo ele quebra essa paz e haverá guerras. Ele vai promover guerras. Essa é a realidade, porque no diabo não há paz. E ele vai estar instigado. Ele é o filho da perdição, o perverso, o iníquo, o filho de Satanás. Ele não pode trazer paz, mas ele vem trazendo uma falsa paz, um acordo de paz. Possivelmente no final da guerra de Gog e Magog. Firmando a paz, autorizando a construção do templo, do terceiro templo, que é o que os judeus querem. Talvez repartindo terras com os árabes, fazendo um acordo ali. Mas na metade dos 7 anos ele vai romper. E aí ele se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca. Fiquem todos com Deus. Compartilhe o vídeo. Deus abençoe a todos. Em o nome do Senhor Jesus.